Com Agora, certeza, e o povo gente, gosta. teve um incidente, como eu falei pra vocês, que marcou o retorno do navio Disney Dream a Fort Lauderdale, na Flórida. Uma criança caiu do quarto andar da embarcação e foi salva pelo pai que se jogou no mar para resgatá-la. O código de emergência foi imediatamente acionado e a tripulação conseguiu resgatar ambos em questão de minutos, gente. A Disney parabenizou os funcionários pelo resgate rápido e destacou ainda a eficácia dos seus protocolos de segurança. Não há informações ainda registradas de como que essa criança caiu, mas a repercussão na internet tá enorme, né, amigo? Não, que coisa terrível, né? A Loucura, pessoa hein? que vai pra se divertir e acaba passando por esse tipo de coisa, Coloca né? as imagens Uma aí na família, tela pra gente ver desse resgate, Fê. E assim, eu faço algumas perguntas, né? Você vê que essas coisas, Você quando se jogaria, acontecem... Paulo, no mar? Não, você sabe que eu fico pensando o seguinte, Reis, tem algumas coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente tem que questionar, né? Porque, É. veja, o primeiro ponto é, o que foi chocante nessa história toda? Uma criança saltando de um navio dessa Loucura, magnitude, desse porte, no meio do oceano, a primeira coisa que me vem à cabeça é como é que ela não foi sugada para baixo do navio? Porque uma criança tem um Aham. peso muito menor, é muito mais fácil ela ser sugada, né? Ou seja, como é que ela não foi sugada? É. Ou, por exemplo, como é que ela não submergiu, né, no mar depois Não dela afagou- ter não afog- afundado? Poderia podia ter ter acontecido isso. Uma afogado imediatamente. outra coisa que chama muito a atenção nesse caso é como é que o pai conseguiu pular, ainda alcançou a menina e se manteve junto com ela por vários e vários minutos em alto mar, sem ter se afogado também. Porque existe essa possibilidade. Dá uma olhada como o mar ele estava relativamente agitado na hora do resgate, na hora dessa operação, né? Ou seja, existem coisas, é o que eu queria falar para vocês, existem coisas na vida que você não explica, que é a mão de Deus ali. É a mão de Deus que vai lá, age de alguma forma e há uma conjunção de fatores para que o negócio dê certo e graças a Deus deu tudo certo. O cara foi muito pai, né? E olha o É tamanho, muito né, pai, né? do navio, que Não, é muito assustador. pai. É um cara pai mesmo pra Corajoso valer, né? e também eu acho que tem um instinto de pai, Pai. né? Porque É um não sei. instinto mesmo real de pai, aquele cara que não, eu vou salvar minha filha, eu não tô nem aí onde eu tô, Em vou lá, alto mar, pulo. Deus do céu, E vocês corajoso imaginam, demais. gente, o cruzeiro da Disney é um cruzeiro de diversão, né? De criança, é Imagina aquela o climão. vibe, aquela vibe Nossa. gostosa. Imagina o Mickey, a Minnie lá, Não, o aí do Pluto. nada toca uma sirene, deu Imagina merda. a situação, imaginem a situação que rolou ali. Eu não sei se a Era gente só ter tem... chamado a Ariel, pô. O que que é? Só ter chamado Era Ariel. É mesmo, era ter falado pro Ariel, ela ia lá, né? Ô, Fefe, a gente tem o Diogo? Você me confirma? Cadê o Diogão? Deixa eu dar bom dia pro Diogão. Fala, Diogão! Tá me ouvindo aí, amigo? Eu que não tô te ouvindo. Na verdade, ele não tá saindo Eu alto. acho que você tá Bom mutado. dia. Agora Bom sim, dia. agora sim. Bom dia, paz, Reis, Fefe, e essa audiência Bom dia. maravilhosa que só cresce. Escuta, Diogão, você como pai, amigo, me conta um pouco da tua percepção desse caso. Coloca as imagens aí na tela pra mim, Fefe, por favor. Bom, o que eu faria, eu não sei. E quem disse eu faria isso ou aquilo, também não sabe. Se a gente não for treinado para fazer uma determinada coisa, vai depender do momento. Mas que foi uma felicidade esse pai ter pulado, porque isso ajudou a menina não só a se manter nadando, como deu mais volume para o grupo, porque dois chamam mais atenção, né? É um resgate dificílimo de fazer, Paulo. Você vê que o navio estava com todo o aparato necessário para dar toda a assistência no caso, né, Diogo? É visível isso, né, Reis? Tudo Catástrofe pronto, também, né? Se não inclusive, eles tivesse. têm radar. É. O que é esse radar? Explica pra gente. Eles têm um radar, sensores que tem em volta do navio que captam imediatamente quando alguém pula. Então é acionado um alarme e a equipe já está prontinha, muito bem treinada. E, desculpa, a competência vem de planejamento e treinamento. Aí que eles ficam muito bons para resgatar. Agora, a sorte é que o navio estava relativamente devagar e o mar estava com uma agitação moderada apenas. Isso permitiu ver eles. Se fosse um mar mais agitado ou um navio andando depressa, seria muito difícil. Nos últimos 10 anos, mais de 200 pessoas caíram no mar e menos de 50 foram resgatadas.
que a gente estava discutindo aqui, como é que essa criança não foi sugada para baixo do navio, né? Como é que não aconteceu? isso Você não acha tem, que não? isso não tem porquê, não. A profundidade do hélice, ou dois hélices, não sei, nesse caso desse navio, é bastante grande e não chega a causar sucção. Puxa muito mais a água que vem da frente. Não acontece isso, não. É um pouco mais natural ela ser afastada do navio até. Não, e essa coisa de o pai. Os relatos, né, apontam que o pai tava fotografando a menina perto da grade. Então imagina também que choque pra ele, né? Nossa. Porque se ele tava ali já naquela situação logo ali, quando ela caiu, então eu Pelo acho que amor foi de Deus. intuitivo ele pular atrás, né? Muito Não dá para explicar a mão de Deus. Vocês vão tentar vir aqui com Sem um monte dúvida. de coisa, tal, não sei o que, fatores da hélice, não sei o que, mas tem a mãozinha de Deus lá, Diogo. Tem a mão de Deus e o cara nem era legendário, tá Tem a vendo? mão de Deus. Tá Por vendo? isso que ele Tem. pulou. Porque Tem a mão de Deus. se ele gente, óbvio pula que tem. e fica a 5, 6 metros da criança, às É. vezes a agitação da água faz com que ele não enxergue mais onde está a criança. né? Claro. Então realmente foi muito feliz a história. Deixa eu te contar uma história mais incrível ainda que Conta. aconteceu. Isso é real. Nos pântanos da Flórida, o Alexandre era um amigo do meu filho, com 6 anos de idade, estava andando de bicicleta no caminho e caiu na beirada do pântano. O jacaré veio e pegou ele pelo corpo. A mãe pulou, o pai pulou atrás, brigaram com o jacaré, tiraram ele de dentro da boca do jacaré e ele tem as Nossa. marcas na barriga e nas costas dos dentes do jacaré Você tá e ficou louco. intacto. E Cê assim tá surgiu sério. Indiana Jones. Indiana Jones, é a história do Indiana Jones. Manda Próximo Jones, né? Legendários tem que É. ser de